Olá, bem-vindos ao canal Cripto SA. Eu sou o José Garajal mais uma vez aqui para falar com vocês sobre o Bitcoin, que acabou por fazer o rompimento dessa linha de tendência de baixa, desse triângulo simétrico para cima. Porém, conforme nós dissemos, caso isso ocorresse, muito provavelmente essa região aqui, este cluster de resistência de um volume mensal entre 71.300 e 73.700 seria certamente difícil de ser rompido de primeira, né? Conforme está acontecendo, essa aqui é uma região que, para mim, como o próprio nome já diz, uma região de oferta, aqui é uma região de demanda de compra, aqui é uma região de oferta e de venda. É uma região de tomada de posições de venda para aqueles que trabalham, operam no mercado de futuros vendidos derivativos, tá? Claro, há a possibilidade do Bitcoin atingir a área superior deste canal, claro que há, pois conforme nós sabemos, aqui também há as médias móveis exponenciais de 144 e de 233 períodos, né, como limites inferior e superior deste canal, né, que agora na verdade está até um pouco aqui mais abaixo, ó. Vou até ajustar aqui, né, os novos limites dessas arestas, para que nós possamos ver com um pouquinho mais de clareza onde que estão esses patamares. Não desceu tanto assim, né? 76.700, né? Vocês vejam que aqui no tempo gráfico de 4 horas, a média móvel de 233 períodos foi rompida pela primeira vez. Estamos acima desta média móvel pela primeira vez desde 19 de janeiro. E estamos novamente tocando essa região dos 73 mil dólares, que não era tocada desde o dia 4 de fevereiro. Portanto, há um mês, né, abaixo deste patamar. O Bitcoin está agora atingindo o maior valor em um mês, em 30 dias, certo? Tendo dito isso, né, o que nós pensamos agora? O que estava antes parecendo que ia ser um fake out e um rompimento para baixo desse triângulo simétrico e ou desta bandeira de baixa, né, com alvos aqui abaixo dos 50 mil dólares, até mesmo abaixo dos 40 mil dólares no caso da bandeira de baixa, agora se inverte para a região superior, para as arestas superiores, tanto do canal, né, como os alvos deste canal, né, que são os seguintes, ó, com o rompimento aqui, o alvo do Bitcoin estaria mais ou menos na casa dos 82.300, não, 82.300 não, 81.500 ou 83.500 mil dólares, né, então seria essa aqui a região de alvo para o Bitcoin após este rompimento. E colocando aqui como uma região de alvo, o que nós podemos fazer, né? Nós podemos agora pensar no seguinte: se eu pensar na nossa Trend Base Fibonacci de 3 meses e tirando aqui as nossas principais regiões, na verdade essa região de oferta e demanda é importante, né? Mas mantendo este triângulo e colocando a nossa Fibonacci de 3 meses, veja só como este alvo coincide claramente com um patamar da Fibonacci, e é justamente o patamar 1 da Fibonacci, né, que é aqui em 81.300, veja só, né? Agora, neste momento, os 73 mil dólares, né, são uma resistência também esperada, que trata-se aqui da 883 da Fibonacci, né? E a 883 da Fibonacci, 886 da Fibonacci, né, o número real mesmo é 886, também é um alvo usual, né, uma resistência usual de Fibonacci. Eu mostro para vocês que a 786 eu até utilizei, veja que foi a 786 que foi tomado como suporte, então essa Fibonacci de longo prazo é extremamente fidedigna, né? Veja só como há patamares muito importantes aqui que são confluentes, né? Porém, eu acredito sim que caso o Bitcoin consolide aqui dentro dessa região, provavelmente eu acredito que vai ser isso que vai acontecer, caso o Bitcoin esteja buscando alvos mais altos, né? Se o caso o Bitcoin consolide aqui dentro dessa região entre os 73 e os 71 mil dólares, né, fazendo uma bandeira de alta, né, é bastante provável, né, que com uma consolidação aqui, o rompimento leve, né, aos alvos superiores, que seria aqui o alvo dessa suposta bandeira, né, que já aqui estaria mais próximo, em 78 mil dólares, o que também não é muito longe, né, do nosso canal paralelo, né, veja, já não é muito longe aqui da aresta superior do nosso canal paralelo. Então o Bitcoin agora precisaria se manter acima, né, dos 71.300, consolidar aqui a ação de preço entre esses patamares, né, para conseguir mirar em alvos mais altos. Trocando em bastantes miúdos é isso, né, por hoje. Acho que não tem muito o que ser dito sobre o Bitcoin mais, né? Ainda acredito que isso tudo está acontecendo dentro de um rally de bear market, tudo bem? Porque, conforme vocês viram, nós estamos aqui entre médias móveis exponenciais no tempo gráfico semanal
de longo prazo, médias longas, de 144, 233 períodos, elas não são rompidas facilmente, né? E nada mais, o Bitcoin pode retestar também esses patamares aqui, né? Aqueles touros mais agressivos que achem que esse reteste pode incluir um movimento que chegue até esses alvos mais elevados, até essa região, já aqui teriam nessa pequena correção, né? Nesses patamares importantes aqui, ó, a linha média do canal nos 70.300 ou essa região dos 71.400, teriam esses patamares como patamares de entrada para essa perna que pode vir até aqui a casa dos 81, 83 mil dólares, beleza? E se nós formos ver Nasdaq e S&P, né, o movimento aconteceu também aqui pelo lado do mercado tradicional. Vou usar o tempo gráfico diário, que é mais fácil, né? Houve aqui também uma tomada de suporte na 886 da Fibonacci e um rompimento, pelo menos parcial aqui, da região de resistência do Golden Pocket, né? Isso certamente contribuiu e, na verdade, foi, de certa forma, um movimento conjunto, né, de ativos de risco aqui com este movimento de alta hoje. E se nós virmos, por exemplo, Nasdaq que nós vimos aqui, S&P fez o mesmo movimento, na verdade nem tanto, né? S&P nem fez o mesmo movimento. S&P se manteve em patamares até inferiores ao dia de ontem. Se nós formos ver Dow Jones, por exemplo, né? Dow Jones também se manteve em patamares inferiores, ainda sofrendo com a resistência dessa aresta inferior aqui deste canal ascendente, que geralmente rompe para baixo, foi rompido para baixo e por hora não foi retomado, bem como essa resistência do Golden Pocket aqui em Dow. E se nós formos ver DXY, que eu acho que é mais importante, DXY fez uma pequena correção, mas ontem, de fato, a região do Golden Pocket macro aqui dessa Fibonacci do movimento macro do dólar, né, também sofreu uma resistência pequena, né, após um rompimento para cima também de uma cunha descendente, né, mas todos esses elementos, né, favoreceram, tanto, acho que principalmente Nasdaq, que nós vimos aqui, que teve um resultado positivo, né, e DXY favoreceram este movimento do Bitcoin para essa região, tá? Então aqui uma região de muito cuidado, uma região de entrada de venda, com a possibilidade de consolidação e perpetuação do movimento de alta, mas em bear markets, geralmente, tá? Essa região aqui de sobrecompra do tempo gráfico de 4 horas é uma região de exaustão de movimento, tá? Ó, aqui nós chegamos a essa região de sobrecompra do tempo gráfico de 4 horas, é uma região de exaustão de movimento. Ainda há um grande espaço para uma sobrecompra excessiva, até mesmo para essas regiões de alvo que nós mencionamos, mas isso deve touros neste momento devem estar bastante atentos, né? Porque por mais que de fato este rompimento tenha sido bastante expressivo e os alvos, né, tendam a ser atingidos, né, justamente por conta das confluências que nós dissemos, há as confluências de resistência também, né, que devem ser levadas em conta. A primeira delas, a principal confluência, é a casa 73.800. Acima dos 73.800 é muito mais provável que o Bitcoin venha até os 81 mil dólares. Do contrário, né, provavelmente vai haver um movimento já aqui para a casa da casa dos 50, 40 mil dólares, mas nós podemos sim, né, natural de um rally de bear market, fazer um movimento, por exemplo, aqui, ó, se nós quisermos medir basicamente, ó, fazer um movimento aqui na casa dos 50%, não, 50 seria em 90 mil dólares, um movimento aqui na casa dos 40%. É extremamente plausível para o Bitcoin, até mesmo em uma bull run, após correções, fazer um movimento de 40%, principalmente em um bear market, isso é bastante esperado. E se nós formos ver, analisar com um pouco mais de frieza, aqui nós estaremos fazendo nessa região aqui, né, um topo descendente, né, em relação ao topo anterior aqui, ó, um topo descendente, né, o que ainda, né, manteria o Bitcoin em um movimento de baixa no macro, beleza? Então por hoje é só, pessoal, espero que vocês possam tirar proveito das informações desse vídeo, espero que vocês passem para aqueles que vocês acham que podem se interessar por este conteúdo, tá? E nós temos ainda nossas redes no Threads, no X e no Telegram especificamente, nós escrevemos um pouco mais a respeito desses movimentos e também fazemos atualizações um pouco mais constantes, ao invés de 3 atualizações por semana, apesar de que em 3 momentos da semana nós fazemos relatórios completos sobre o cenário macro, envolvendo principalmente as bolsas americanas, o dólar, o tesouro americano, petróleo, ouro e afins, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço.